Olha só, por trás de cada feed que a gente rola, cada filme que a Netflix sugere, cada caminho que o mapa traça pra gente, tem uma força ali, quase invisível, que está moldando o nosso mundo digital. São os algoritmos. E é sobre esse código que decide tanta coisa por nós que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa frase, ela resume de um jeito bem direto o impacto gigantesco e que a gente muitas vezes nem percebe que essas linhas de código têm na nossa vida. Mas, para a gente entender de verdade esse poder todo, a gente precisa começar pelo básico, né? Responder uma pergunta fundamental. Afinal de contas, o que é um algoritmo? É uma palavra que está em toda parte, né? A culpa é do algoritmo. O algoritmo me recomendou isso. Mas vamos tirar o mistério dela e entender o que isso significa de verdade. Ok, essa é a definição de livro, a definição técnica da ciência da computação. E ela tá certa. É uma sequência de passos bem precisa, sem ambiguidade. Mas quer saber? Na prática, é bem mais simples do que parece. Pensa numa receita de bolo. É a melhor analogia que existe. Você tem um problema, que é, fazer um bolo. A lista de ingredientes são os seus dados. O modo de preparo, aquele passo a passo. Esse é o algoritmo. E o resultado, claro, é o bolo pronto. No fim do dia, um algoritmo é basicamente isso. Um manual de instruções que a gente dá para uma máquina. E essa ideia de ter um passo a passo para resolver as coisas, ela não é nem um pouco nova. Na verdade, a história disso é bem longa, atravessa séculos. Para você ter uma ideia, o nome algoritmo vem lá do século IX, de um matemático persa chamado Al-Khwarizmi. Mas foi só muito tempo depois, lá em 1936, que o Alan Turing, o pai da computação, deu uma base mais formal para essa ideia. A grande virada mesmo, o momento em que tudo mudou, foi com a internet. Com o PageRank do Google, os algoritmos começaram a organizar uma quantidade absurda de informação. E hoje, hoje a gente deu outro salto. Com o Machine Learning, os algoritmos não só seguem regras, eles aprendem sozinhos com os dados. Eles se adaptam. A resposta é em praticamente todos os lugares. E é aqui que a conversa fica realmente fascinante. Então vamos entrar na engrenagem da coisa. Como é que funcionam esses algoritmos mais modernos? Principalmente aqueles que, parecem conhecer a gente melhor do que nós mesmos. Essa metáfora do garçom é perfeita, né? É como se ele ficasse ali observando o que você come todo dia e depois de um tempo ele já sabe seu prato favorito e traz antes mesmo de você pedir. O algoritmo não pensa como a gente, mas ele é um mestre em encontrar padrões nos dados para tomar uma decisão, ou, no caso, para fazer uma sugestão. Vamos pegar o exemplo da Netflix, que todo mundo conhece. A entrada são os dados. Tudo que você já assistiu, o que você curtiu, o que você parou na metade. As regras do modelo são as instruções, tipo, mostre para essa pessoa coisas parecidas com o que ela já gostou. E a saída? É aquela página inicial que parece que foi feita só para você, e na verdade foi mesmo. E essa mesma lógica de entrada, processamento e saída se aplica em todo lugar. Na busca do Google, que organiza a informação do mundo pra gente, na recomendação da Amazon, que sabe o que a gente pode querer comprar, na classificação, que protege nosso e-mail de spam ou o banco de uma fraude, até na previsão do Waze, que calcula o trânsito pra gente. Mas quando a gente fala de redes sociais, o objetivo do algoritmo é um só: prender a nossa atenção o máximo de tempo possível. Pois é, com tanto poder de decisão na mão deles, surge uma pergunta que é central para tudo isso. Se um algoritmo é, no fundo, só matemática, só um conjunto de instruções, ele pode ser considerado neutro? A resposta, como você pode imaginar, não é tão simples. É aqui que a gente começa a falar do lado B da história, o lado que a gente não vê. A gente entra no território dos vieses, da manipulação, o espelho distorcido dos algoritmos. Olha, isso aqui é muito importante de entender. O viés, o preconceito do algoritmo, ele não nasce da máquina. Ele vem dos dados que a gente usa para treinar essa máquina. E esses dados, claro, refletem a nossa sociedade, com todas as suas desigualdades. Quase nunca é intencional, mas é uma consequência de otimizar uma tarefa usando um retrato imperfeito do nosso mundo. Tem um caso bem famoso que ilustra isso perfeitamente. A Amazon tentou criar uma inteligência artificial para ajudar a contratar pessoas. O que aconteceu? Eles treinaram o sistema com os currículos dos últimos 10 anos da empresa. E, como a maioria dos contratados nesse período eram homens, o algoritmo aprendeu que ser homem era um fator positivo. Ele começou a penalizar currículos que tinham a palavra feminino. O resultado foi tão discriminatório que a Amazon teve que desistir da ferramenta.
E não para por aí. Outro caso bem sério vem do sistema de justiça criminal dos Estados Unidos. Uma ferramenta chamada Compass era usada para prever a chance de um réu cometer um novo crime. Uma investigação descobriu um viés racial gravíssimo. O sistema apontava réus negros como sendo de alto risco com quase o dobro da frequência de réus brancos, mesmo quando os fatos não mostravam isso. E para além do viés nos dados, a forma como os algoritmos filtram o que a gente vê na internet cria outros problemas gigantescos. As famosas bolhas de filtro, que nos isolam de quem pensa diferente. As câmaras de eco, onde a gente só ouve o que já concorda. E qual o resultado disso tudo? Uma sociedade cada vez mais dividida, mais polarizada e muito, mas muito mais vulnerável à desinformação. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: o controle mudou de mãos. Muitas vezes, a gente não escolhe mais o que a gente vê. O algoritmo escolhe por nós. E o critério dele não é mostrar o que é verdade ou o que é mais importante. O critério é mostrar o que vai nos manter ali, grudados na tela. Certo. Diante de tudo isso, como é que a gente navega nesse mundo que é cada vez mais guiado por algoritmos? A resposta, talvez, esteja em entender a natureza deles de verdade. No final das contas, um algoritmo é uma ferramenta, mas não é uma ferramenta qualquer. É uma ferramenta que reflete quem nós somos. Ela pega os dados, os objetivos e os preconceitos que nós, como sociedade, damos para ela e amplifica tudo isso. Por isso, entender os algoritmos não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de autoconhecimento. Aprender a decifrar esse espelho talvez seja o nosso maior desafio para construir um futuro digital que seja mais justo e mais consciente para todo mundo.